Bom dia, meus amigos. Hoje, 14 de março, sexta-feira, vamos falar sobre o tema a insatisfação de cada dia. Vamos lá. O próprio Jesus disse que o que contamina o homem é o que ele fala e não o que ele come. E o apóstolo Paulo dá um bônus, dizendo que o indivíduo é quem decide não comer as coisas puras que ele considera impuro. Na verdade, ele que é o impuro com ideias que afogam a vida. Romanos 14 diz: Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesma impura. Eu falei esses dias sobre isso. Salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. É o mesmo que matar no ninho. Não dá nem tempo para nascer. Se você ceder a alguém que perverte o caminho, sua história será curta. Mas a Bíblia fala para você ter paciência com esses irmãos, porque você também pode matá-los na fé. Então é um caminho difícil de traçar, de caminhar. Mas a Bíblia exige de nós essa resiliência. E nós temos que ter, tá? Mas ao mesmo tempo, não podemos ser refém de todo mundo. Então você vai ter que saber medir estas coisas. Bom, vamos lá. Provérbios 25, 26 diz assim: Como fonte que foi turvada e manancial corrupto, assim é o justo que cede ao perverso. Repare que os desencontros não estão no que se vê, mas nas batalhas a cada dia, né, do dia, do coração. É fácil julgar o que se vê, difícil é revelar os desejos do coração. Provérbios 11:20 diz: Abomináveis para o Senhor os perversos de coração, mas os que andam em integridade são seu prazer. Okay? Assim como a diabetes, por exemplo. A maldição é uma doença silenciosa e mortal. Quando se dá conta, você já perdeu a visão e incontáveis perdas. Tá? Em contrapartida, uma vida abençoada é como um perfume, sui generis, único. Não precisa saber a marca, pois ele já te marcou. Se você percebe algo que te inspira, aproveite. Aproveite seu tempo chegou. Pense nisso. Provérbios 3:33 diz: A maldição do Senhor habita na casa do perverso. Porém, a morada dos justos, ele abençoa. Seu dia pode começar sob o ataque de duas irmãs e que tem 4 fases insaciáveis, daí o tema. Mas o Evangelho lhe proporciona vida, fertilidade, fonte e calor saudável. Preste bem atenção nesse texto que eu vou ler de Provérbios 30, 15 e 16. Olha só. Ele está falando da sanguessuga, tá? Ela tem 2 filhas, que se chamam 2 verbos, dá. Quer dizer, me dá, tá? E elas são insaciáveis e tem 4 temas nessa sanguessuga. E olha como é que essas coisas estão perto de nós todos os dias. Olha só. A sanguessuga tem 2 filhas, a saber, dá. Há 3 coisas que nunca se fartam. Olha só, as 3 primeiras nunca se fartam, tá? Sim. A quarta, que não dizem, basta. Ou seja, além de ela não se fartar, essa quarta, ela nunca vai dizer que basta. Não, tá bom. Não, ela quer mais. Ou seja, ela piora número 4. Tá bom? E elas são, primeiro, a sepultura. Você percebeu que a sepultura está sempre sendo aberta? Que as pessoas estão morrendo e a gente não está nem vendo.
a mídia nem divulga. Quantos milhões de pessoas estão morrendo aí? Se você passar em qualquer cemitério hoje, em qualquer lugar, de qualquer lugar da cidade, do país ou do mundo, os cemitérios estão lotados. Muita gente morrendo. Às vezes você vê na mídia, assim, né, pessoas que você viu muitos anos atrás, daqui a pouco essa pessoa já morreu, você nem sabia. Porque ela aparece e desaparece. Ou seja, a primeira coisa que essa sanguessuga faz é a sepultura, que nunca se satisfaz, que é sempre mais um. Ou seja, a morte está sempre batendo na sua porta. Tá? A outra também, em segundo lugar, é o ventre estéril. Ou seja, reparou também que hoje em dia, né, as pessoas não querem nem ter mais filhos. Diante de tantos os problemas, preferem até ser estéril. Entendeu? Mas é óbvio que tem muito mais verdades por trás disso. Por que ela fica insatisfeita? Entendeu? O ventre estéril. Por que as pessoas não produzem mais vida? Deveriam. Não é vida de nascer uma criança, mas vida de perpetuar. Nós não geramos mais vida. Nós temos um ventre estéril e a Bíblia fala que dentro de nós nasceria um rio de água viva. Para quê? Para que as pessoas bebessem. Aí a pergunta é, você tem esse rio de água viva? Você satisfaz essas pessoas? Você mata a sede dessas pessoas? Você gera vida ou o seu ventre é estéril? Percebeu? Então, ela gosta desse ventre estéril. Nós precisamos inverter essa situação, fazer a diferença na vida das pessoas. Caso contrário, nós estamos ajudando a abrir a sepultura. E ajudando também as pessoas nem nascerem, morrerem no ninho. Tá? Terceiro lugar, a terra desértica. Já percebeu que onde você vai, às vezes, esses dias alguém me perguntou, falou assim, você indica alguma igreja para eu frequentar? Eu dei. Você crê que na hora eu fiquei pensativo? Eu fiquei sem saber o que indicar. Eu falei assim, ó, segue, vai numa igreja em que você tem a Bíblia, que prega o Evangelho. Eu não quis nem citar nome. Porque é tanto problema que tem, é tão epidérmico, né? As pregações e tudo, é tanta política, é tanto desejo pelo poder, e ao mesmo tempo inveja, medo, vai saber o que passa na cabeça das pessoas, que a terra se torna desértica. Já percebeu como as igrejas estão vazias? Ou às vezes elas estão lotadas, mas as pessoas saem dali vazias. Porque elas não têm o ventre que gera, elas estão abrindo sepulturas. Porque elas deveriam ser terra desértica. Lembra da parábola do semeador? São 4 terrenos que tem ali. Mas a semente que foi jogada nos 4 terrenos são iguais. E a palavra semente no original ali é esperma. Nós entendemos muito bem que essa palavra semente significa o quê? A palavra de Deus, o pão que veio do céu, Jesus Cristo. Mas por que ele só nasce esse pão, e é um pão que veio do céu? Ele só brota e dá fruto 30, 60 e 100 por 1 na terra boa. Porque não é você que faz a terra ficar boa. Ela já está boa. A semente é do céu. Você está fazendo um trabalho que outros já fizeram. O próprio Jesus disse isso. Né? A ceifa já está pronta, é só pegar e cortar, vocês não vão fazer mais nada. Mas não, nós queremos tomar conta do deserto, tomar conta da terra, tomar conta da ceifa. Mas não adianta, porque uma semente vai cair fora do caminho, a outra vai cair entre pedras, a outra entre espinhos. Você já conhece a história, não vou entrar em detalhes para não ficar longo. Mas a que deu fruto foi a semente, a terra no qual já era boa. Por isso que a terra é desértica. Não tem terra boa. Tem aquele ditado, coração não sei de quê, terra que ninguém pisa, né? É verdade. Melhor você nem entrar, porque é um deserto puro.
Se você toca em assuntos relevantes, a vida social, a vida espiritual, a vida de interação, do ser humano, a pessoa fica irritada com você, porque ela quer, sabe o quê? Entretenimento. Ela quer perder o seu tempo na mídia, na TV, ela quer perder o seu tempo em bares, ela quer perder o seu tempo no carnaval, ela quer perder o tempo. Mas o tempo, né? Por que vocês acham que aquela outra plataforma tem um som de um relógio? Ah, tá, tá. Ou seja, enquanto você está ali olhando, né? Aquele som do relógio, ó, ó, o tempo está passando. E você não está vendo que a sepultura está sempre aberta, esperando. Você não está vendo que o ventre está sempre estéril, nunca gera nada. É tudo que essa sanguessuga gosta. Ou seja, ela está só te sugando. Você está vendo que a terra está sempre deserta, não gera nada. Ou seja, essa terra desértica são as 3 terras, os 3 terrenos em que a semente não fez nada. Não deu seu fruto 30, 60 e 100 por 1. E por último, e a pior delas, né? Terceira é a terra desértica sem água, mas o por último e o fogo incontrolável. Óbvio que também tem muitas interpretações aqui, mas você já percebeu como que o mundo tem pego fogo? Pegado? Não, pego. Né? Pego acho que é pegado, está correto, né? No português não ficou ruim aqui agora. Mas como que o mundo está em chamas, vamos falar assim, Califórnia, né, na Europa, aqui no Brasil nem se fala, mas está incontrolável, porque o fogo, ele vai, não importa se o fogo chega em qualquer lugar, mas o calor vai irradiando, vai queimando outras coisas na frente, e o fogo nem chegou lá. Ou seja, ele é incontrolável. Quando você menos vê, o negócio já perdeu tudo. E as guerras, que criam muito fogo, é incontrolável. Você percebeu também que existe um incêndio acontecendo em corações, mas não é incêndio do poder de Deus. É incêndio da solidão, da angústia, do desespero, do estresse. E se você ficar... Eu já vi um pregador falando isso, que achei muito interessante. Ele falou que se os cristãos gostam de fazer muito barulho, Israel fazia muito barulho, né? Porque se ele ficar 5 minutos em silêncio, ele ouviria os gritos do seu coração queimando de angústia. Então, para ele não ouvir o próprio coração queimando de angústia, que é incontrolável, ele se desespera e vai fazer loucuras, fazem loucuras. Uns vão para as drogas, outros vão para um carro e andam em alta velocidade, matam pessoas, ou seja, abre mais uma sepultura. Percebeu que é incontrolável todas essas coisas? Então, irmãos, vamos pensar nisso. Sextou, sexta-feira é um dia que as pessoas gostam, né, de fazer essas 4 coisas, viu? Eu quero que Deus renove suas forças, é o meu desejo, para a glória dele. E lembre-se, que a insatisfação de cada dia está aí. Nós temos o pão nosso de cada dia, mas a insatisfação de cada dia também. Tá? Fique na paz, em nome de Jesus.